E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero realmente que sim. Senhores, finalmente estou dando prosseguimento a algo que eu comecei há meses atrás, né? Que é mais um episódio aqui na playlist que eu criei chamado A Vida do Casado. E eu confesso que teve uma coisa que eu vim pensando ao longo do tempo, né, em relação a essa série, que é o seguinte: na minha ideia, né, o meu pensamento inicial era cada episódio fazer uma estruturação, né, de cada episódio tratar sobre um tema assim muito específico e falar e tal. Mas eu confesso que eu acho que eu não sou o cara mais didático para fazer esse tipo de coisa, né? E de modo que eu tô começando a pensar em fazer algo diferente. Simplesmente terminar, criei um pequeno roteiro há uns meses atrás e eu quero finalizar ele. Mas e aí simplesmente deixar temas livres, né? E aí poder simplesmente ir falando aquilo que eu penso em algum momento, vejo alguma coisa, alguma notícia, converso com alguém, trago alguém para fazer um bate-papo, né? Deixar a coisa mais orgânica. Eu acho que no final das contas, para quem assiste, né, para quem frequenta aqui o canal, um ponto interessante é esse, é um bate-papo, né, tendo como pano de fundo aí de repente algum assunto que possa ajudar, que possa acrescentar na vida da pessoa. Mas enfim, sem mais delongas. Bom, no primeiro episódio dessa série A Vida de Casado, eu falei sobre as motivações, né, que pode levar alguém a querer casar. Não, quanto você conhece, né, da outra mulher, desculpa, o quanto você conhece da mulher que você está casado, que você quer se casar. E aí falei também da questão do quanto você a conhece. E é interessante que eu coloquei outros tópicos aqui, né? Como por exemplo, sexualidade, a, o seu lugar individual, né? Você se sentir respeitado, por exemplo, finanças, coisas do tipo. E só que eu fiquei depois aqui pensando comigo. No final das contas, eu acho que esses tópicos todos, né, vai ser muito simplista agora o que eu vou falar, mas esses tópicos todos, eles, em tese e a princípio, eu acho que eles estão conectados, né, e eles são completamente dependentes de alguns poucos fatores, como por exemplo, você está comprometido na relação, né? E colocar a relação no lugar que ela deve, um local de prioridade, porque passa a ser uma prioridade na sua vida. A sua mulher também está nesse mesmo patamar que você, entender que a relação de vocês é uma prioridade na vida dela. E amor, companheirismo, né? Companheirismo muito importante também, junto com amor. Porque pode haver momentos, né, que a raiva sua sobe, pode haver momentos em que você nem sinta tanto amor pela mulher, mas fica o companheirismo. E havendo também por parte dela e respeito, a tendência é que as coisas voltem, né, da maneira que devam ser. De modo que eu vou tentar fazer, na verdade, um apanhado desses assuntos todos, né? Mas novamente nessa ótica do comprometimento mútuo, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem a questão das finanças. Poxa, finanças é um ponto importante pra caramba, né? Numa relação, porque acredita-se, né, falando de uma estatística ruim, para enxergar a parte boa. Ah, já li em qualquer estatística aí, né, dessas de internet, de que finanças
são um dos maiores fatores, uma das maiores razões pelas quais pessoas se divorciam. Então, assim, felizmente ou infelizmente, né? A questão das finanças tem um papel muito importante. E eu acho que, para tanto, é importante também, né, se cuidar, se olhar alguns lados, algumas coisas que eu acho que pesam muito, tanto no presente quanto no futuro. Como, por exemplo, planejamento. Se você está noivo, né, você está planejando casar, você e sua mulher, né, já fizeram cálculos simples de entrada e saída de dinheiro? Vocês já fizeram cálculos de quanto deve custar, né, uma ida ao supermercado? As despesas fixas da casa, né, perspectivas de trabalho, como vocês se veem no futuro? Querem fazer um novo curso, né? Se for o caso, como é que vai ser o arranjamento aí, né? Se tem filhos envolvidos, por exemplo. Como é que faz se outra pessoa quiser estudar? Como é que vão ser os compromissos? Né? Por quanto tempo dá para aguentar? O dinheiro extra para lazer, por exemplo. Ou guardar dinheiro para situações de emergência, sabe? Essas coisas elas podem contar muito. Tem gente aí que acaba decidindo se casar sem prestar muita atenção nisso, né? Muito pela emoção. Ah, não, mas sei lá, a minha sogra ela tem uma casa que está desocupada e tal, né? Então dá, é o mais importante, né? O padrinho vai dar uma geladeira, tá? Mas isso é suficiente? Pra mim, sinceramente, eu acho que nem importa tanto, né, se o dinheiro é muito ou é pouco. Mas pra mim o importante nesse contexto é um planejamento. As pessoas saberem mais ou menos o que esperar, sabe? A minha entrada de dinheiro é essa, o meu tipo de trabalho é esse. Eu sou um cara que tem pretensões, eu quero crescer financeiramente, profissionalmente. Ou não, né? Será que, por exemplo, você é um tipo de cara que está satisfeito com a posição fixa na empresa e sua mulher sabe disso e ela tá ok? Né? O meu caso, inclusive, é mais ou menos esse daí. Na última entrevista de emprego que eu participei, que foi, né, a empresa a qual me contratou, me foi feita essa pergunta. Onde é aquela pergunta clássica, né? Onde você se vê ou como você se vê daqui a 5 anos? E a minha resposta foi simples, é uma resposta que eu dei pra eles, que minha mulher também já sabe desde muito tempo. Eu não quero crescer verticalmente. Eu não me imagino sendo gerente. Eu não me imagino tendo pessoas, né, respondendo a mim numa relação de gerência. Eu quero crescer horizontalmente, né? Crescer para os lados é uma realidade que inclusive acomete a muitos de nós, né, em termos de peso. Piadinha sem graça. Mas eu quero me tornar um melhor profissional, né? Eu quero olhar para trás e falar, poxa, se passaram aí 2, 3 anos e eu estou desempenhando o trabalho bem. As pessoas confiam em mim. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho segurança. É isso. Eu acho que essas coisas ajudam bastante, sabe? O cara de repente tá. Eu até vi ontem um corte, um pedaço de um vídeo comentando sobre um outro vídeo. Uma mulher sendo entrevistada e foi perguntada a ela, né, quanto ela espera que um namorado, eventual namorado dela, venha ganhar por mês. E aí, meio que aquela enrolação, aquela conversa assim, demorou de responder e tal, mas quando chegou nos finalmente, ela falou, é uns 20 mil aí pra começar. Pô, 20 mil. Ela mesmo riu, né? Só que a questão é a seguinte, o camarada começa a namorar com uma mulher como essa, ele já tem que estar preparado, sabe?
ele já tem que saber que essa mulher ela tem grandes pretensões financeiras. Você está pronto para arcar com isso? Né? Eu, assim, são tempos difíceis, diferentes, eu entendo e respeito e tenho empatia aí por quem quer casar, né? E tá solteiro no dia de hoje, em setembro de 2022. Mas eu posso dizer que eu já conheci mulheres, né? E o tempo prova isso. A gente descobre em grande parte se uma coisa é verdadeira ou não com o tempo. O tempo me mostrou que algumas dessas mulheres, elas realmente se mantiveram fiéis àquilo que acreditavam, né? É estar junto com o cara pro que der e vier, sendo que finanças não é o ponto mais importante. Agora, né? É claro que não é tão fácil assim, mas se o cara, de novo, o cara tem que saber o que esperar, a mulher também tem que estar ciente. E assim, por mais que se fale, aí é uma coisa um pouco estranha, mas você tem que ter o feeling, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha sensibilidade. Tem muita gente que fala A e diz B. Oh, oh, desculpa, tem muita gente que fala A e faz B, né? As ações não condizem com as palavras. Só que isso a gente percebe naturalmente, sabe? Por isso também que eu acho importante, embora eu não tenha seguido, mais ou menos, né? A regra de que não é bom casar muito rápido com a pessoa que você mal conhece. Dá tempo ao tempo, conhecer, ver quem ela é no dia a dia, né? Ela vai mostrar uma satisfação falsa quando você for com ela numa lanchonete meia boca, ou ela vai ficar muito vislumbrada quando você leva no restaurante mais chique, né? Ela se preocupa muito com finanças, então tem que olhar isso, né? Carreira, eu acho que eu já falei mais ou menos, cada um decide aquilo que quer, né? Tem um vídeo aí que eu vi de uma menina que é bem simplesinha, a casa ainda no reboco e tal, e ela fez um vídeo mostrando a casa. O cara, imagino que não seja assim, né? Deva ser um cara trabalhador e tal, esforçado, mas de repente não é aquele cara que ganha fábulas, né? Porque senão eles não estariam naquela casa. E ela parecia se mostrar tranquila, satisfeita, né? Com aquela situação. Ah, bom, passando essa parte, meu dinheiro e seu dinheiro. Esse ponto, esse ponto é bem curioso, hein? Uma vez eu ouvi alguém falando que quem não consegue dividir a carteira não consegue dividir o coração. Eu, particularmente, acho muito estranho essa coisa de meu dinheiro e seu dinheiro. Minha conta, sua conta, você vai pagar isso, eu vou pagar aquilo. Eu acho muito estranho, né? Ah, tem gente que de repente precisa disso. Eu já ouvi alguém falar que não tem muito controle sobre as próprias finanças, então acha que deve fazer isso, né? Aí tem questões individuais, aí a gente já está falando de repente de um problema, a pessoa não ter controle, e se a pessoa não tem controle sobre o próprio dinheiro, muito possivelmente não tem controle sobre outros aspectos da vida também, existe essa possibilidade. Compra compulsiva, né? Gasta mais do que ganha. Aí é uma questão mesmo global. Mas em linhas gerais, se tratando de pessoas que estão relativamente ah, regulares mentalmente ou próximo disso, eu não acho uma coisa boa. Eu acho uma coisa estranha. É como se fossem segredos. Para mim, né, uma relação saudável, ela tem que ter uma confiança mútua, total e restrita. É assim que eu entendo, né? Essa coisa de muito segredinho e tal. Inclusive não é só questão de segredo financeiro, não. Celular também, né? Quer dizer, senha em celular, você não poder olhar a senha, não saber a senha do celular do parceiro, da parceira, não poder acessar. Pra mim é muito estranho, sabe? E eu tento escalonar as coisas. Se há segredo com conta bancária, se há segredo com mídias sociais, com que mais se há segredos? Qual o limite disso, né?
E por isso que eu volto e falo, não é só um ponto. A gente não pode analisar a questão do relacionamento de um ponto só. Não, esse ponto aqui tá bom, outro ponto não tá. É de uma maneira global. O que é que aquilo representa? O que é que aquele problema representa? Será que não representa algo muito maior? Né? Será que essa coisa de senha, por exemplo, em celular, não representa um sinal de que ela, sei lá, tá fazendo algo que ela não quer que você saiba? Independente até de traição, mas outras coisas também, sabe? Então, né? Por isso que eu sempre volto. Conhecer a pessoa. Você conhece a pessoa. Tem gente que diz que a gente só conhece alguém depois de muito tempo, no caso, quem está se divorciando, quem se divorcia. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, não. Eu acho que as pessoas se mostram a gente, muitas vezes, pela paixão que não permite ver, né? Sei lá. Quantas vezes? Acho que muitos de nós já devem ter visto isso. Você está conversando com um amigo seu, sei lá, e aí você percebe que a mulher, por mais que seja de forma sutil, mas você vê que a mulher, ela tenta ter um controle sobre a vida do cara, fala coisas indevidas, e você vê que a resposta do cara fica meio constrangido. Quer dizer, às vezes o cara já tá há tanto tempo nessa situação que ele nem percebe, sabe? Ou a questão, por exemplo, de novo das finanças, né? Eu acho que talvez alguns de nós deva conhecer aquele caso clássico do cara que paga as contas da casa, né? E a mulher, mesmo trabalhando, não paga. Paga eventualmente uma coisa aqui, outra ali, mas o dinheiro dela é dela. Então, não sei. Esses são indicativos ruins pra mim, tá? Ah, é isso. Crise financeira. Esse é um ponto também complicado, né? Porque eu tô falando aqui dentro daquela situação, dentro do limite da normalidade. A pessoa está trabalhando, está ganhando seu dinheiro e tal, as finanças estão regulares. Mas e se acontecer uma questão de desemprego, uma questão de uma perda financeira, um gasto inesperado? Né? Eu acho que é muito importante também ter a serenidade para poder enfrentar essas situações. Né? Companheirismo. Nesses momentos a gente vê o companheirismo. Infelizmente tem pessoas que relatam, né, que sofreram divórcio por conta de uma questão de crise. Eu conheço pessoas que se viram e se veem em situações assim desastrosas, complicadas por conta de relacionamento ou fim de relacionamento, né? Ao mesmo passo também que eu conheço gente que quando se viu numa situação ruim, a mulher estava ali do lado e deu apoio, né? E ajudou o cara inclusive a se reerguer e incentiva o cara a crescer, estão juntos. Mas como era a base, como é a essência, né? Como é a pessoa? De novo, conhecimento mútuo, né? A questão da individualidade também eu acho muito importante, né? Quem você é independente da outra pessoa. Existem coisas, né? O que eu falo é o seguinte: a vida da gente muda completamente depois que a gente casa. Suas prioridades já não são as mesmas, né? Coisas que você valorizava, vírgula, né? Mas eu falo assim: o seu dia, o seu contato com os amigos, né? O seu tempo livre, as suas disposições, o que você vai fazer, inclusive na sua folga, tudo muda, porque existe um bem maior, que é a questão da família. Só que assim, até que ponto tudo deve mudar? É aí que está a questão. O meu caso especificamente, ele talvez não seja assim uma regra exatamente, porque é muito específico, né? Eu me mudei de país, né? Então, assim, foi uma mudança muito radical. Eu precisei me adaptar em muita coisa. Só que, assim, eu também já tinha saído do Brasil antes e tal. Então, é como se fosse um andamento das coisas que, na verdade, eu já estava fazendo individualmente, tá? É importante enfatizar isso. Ah, mas e aí? Será que eu preciso mudar em tudo? A cultura de onde eu tô é muito diferente da cultura do Brasil e eu precisei me adaptar. Então eu penso assim, no meu trabalho, eu precisei mudar,
né? Eu preciso falar outro idioma, eu preciso me portar de uma maneira diferente, né? Eu não posso me relacionar, sei lá, da mesma maneira que no Brasil. Às vezes eu encontro um amigo, é muito mais comum, por exemplo, cumprimentar com um abraço, falar mais alto, falar demais, né? Lá eu tenho que ser mais comedido, porque senão a interpretação pode ser até ruim. De repente eu tenho uma boa intenção, mas a depender de como eu faça algo, de como eu fale, de como eu me porte, pode ser visto como uma coisa ruim, negativa, né? Mas poxa, será que eu vou precisar mudar de tudo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de videogame, embora eu já não jogue tanto, mas eu gosto. Será que eu vou precisar deixar de jogar videogame? Porque agora eu tô casado? Porque tem mulher que é assim, né? Eu já me relacionei com a menina aí, né, quando eu era solteiro, que a menina não gostava, inclusive, das roupas que eu usava. E era um saco isso, né? Queria comprar um tênis melhor pra mim e tal, porque eu andava com aquele, né, o tênis futsal furado. Era meu estilão mesmo, largadão, calça folgadona e tal. Pô, todo respeito aí, mas seria complicado estar casado com uma pessoa que quer controlar até suas roupas, né? É diferente, inclusive, aqui dentro de casa. Roupa, às vezes, é um tópico, né? Como assim? Ah, vai para os dois lados, né? Quando minha mulher, muitas vezes acontece isso, vai comprar uma roupa, ela me pergunta, ela me mostra o que, é que você acha, se gostou, assim, assado. E a depender de minha resposta, ela troca, ela não fica com a roupa, né? E do outro lado também acontece. A gente vai sair, né? Inclusive a gente não sai muito, mas vai sair. Quantas vezes ela mesma escolhe a roupa, né? Ah, não, sai com essa roupa aqui e tal, saindo com ela. E eu acho que é uma coisa salutar, é uma coisa que ela acha bacana. Roupa pra mim é uma coisa meio complicada porque eu sou muito desleixado com roupa, né? Mas no meu dia a dia, nos meus afazeres, trabalho, inclusive até às vezes saindo com ela também. Eu acho que é. Eu até acho que ultimamente ela tá até deixando mais de mão isso, o que é uma coisa boa. Mas a gente se respeita nesse aspecto, né? É a questão, não é a questão de querer medir forças, é a questão de um querer agradar o outro. Essa questão do respeito também, né? Até uma questão pessoal que aconteceu há muitos anos atrás, né? Interessante falar isso, não tava, tinha tempo até que eu não lembrava disso. Ah, foi logo no começo do casamento, né? O estilo de roupa dela não era uma coisa que me agradava muito, assim, no sentido de, não sei, algumas estampas que eu não achava legal, sabe? Ou sei lá, algumas roupinhas que lembravam roupinhas assim de mulheres mais velhinhas e tal. Era bem interessante isso. Só que, por alguma razão, eu nunca me senti no direito de falar, né? Isso aqui não gosto dessa roupa específica, eu achei ela feia e tal. E levaram alguns anos, né, pra depois. É porque também a gente vai se conhecendo, né? Aí a gente foi tendo abertura e tal. Aí eu me senti confortável pra falar. Eu acho que aí ela pediu pra eu. Não foi uma coisa tão simples, né? Mas eu acho que ela pediu pra eu separar, pra mostrar mais ou menos a ela o que ela não gostava e tal, né? E ela ficou até chateada, porque ela achava que eu, depois dessa conversa, achava que eu deveria ou poderia ter falado isso bem mais cedo. A gente vai amadurecendo, né? Assim, eu me vejo num processo de amadurecimento que ainda falta aí né? Tem chão ainda pra mim, né? E quando a gente casou, bem mais do que hoje. Então, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai conhecendo o outro, né? Também ao longo da nossa jornada. Mas, enfim, individualidade. É você não perder a sua essência, não deixar de ser quem você é, os seus contatos com seus amigos, o que você faz no seu tempo livre, claro, respeitando os limites, né?
Eu acho também que já não é de bom tom. O cara tá casado, o cara querer ir pra uma balada, sei lá, com um bocado de homem solteiro, com um bocado de mulher disponível e tal. Não, não cabe. Tem coisas que não cabem, mas é questão de bom senso, né? Ah, mas não deixar de ser quem você é, sabe? Sei lá, não perder a sua essência. Você não nasceu grudado na outra pessoa e a pessoa te conheceu como indivíduo, sozinho, assim como você também a conheceu assim, né? Então, se a gente tem que mudar muito, se tem que deixar de ser quem a gente é por causa do outro, ficar com receio de coisas, cuidado, né? Porque eu acho que a tendência é que no casamento a coisa fique pior. Porque se no namoro isso já acontece, como já aconteceu comigo, né? Com uma antiga namorada, né? E a gente só se via, né, esporadicamente. Imagina dormindo e acordando com a pessoa. Caramba, aí pode complicar bastante, hein? Presta bastante atenção nisso daí. Ah, eu coloquei aqui reprodução, sessão própria. Porque filho é um negócio tão específico hoje em dia, né? Não dizendo se é bom ou se é ruim, né? Mas assim, sei lá. Tem gente que hoje tomou a decisão de não querer ter filho. E eu, sinceramente, não sei se eu vou muito contra isso não. Mas por quê? Porque se a pessoa acha que a carreira é mais importante, né? Por exemplo, que ter filhos, eu acho que a pessoa ter filho num contexto como esse deve ser um negócio tão desastroso, né? A criança pode correr risco de sofrer tanto, de nem conhecer os pais direito e tal, sabe? Então, esse ponto pra mim é bastante discutível, né? No meu caso específico, no nosso caso aqui, né? Amamos os nossos filhos, eu amo os meus pequenos, minha mulher também, a gente percebe isso nos atos, a nossa preocupação, a nossa, sabe, como a gente pondera a vida deles em tudo que a gente faz, né? Sei lá, as decisões, principalmente as decisões maiores, né? Poxa, se a gente for fazer isso, qual é o impacto para os nossos filhos, como é que eles estão, a gente conversa sobre o que a gente pode fazer para melhorá-los, né? Então, assim, é até difícil vislumbrar uma vida sem eles. Muitos anos atrás, né? Minha mulher estava grávida do segundo e a gente resolveu passar, sei lá, ser uma noite, um final de semana, tipo assim, passeio romântico. E né, a mais velha ficou com os sogros, né? E a gente tava sem ela. Só que assim, foi muito engraçado essa sensação. A gente se sentiu meio incompleto lá. Caramba, tá legal aqui e tudo, mas né, tá faltando. Então, os filhos se tornam, para quem é pai, deve saber disso, é pai de verdade, se tornam parte integral da gente. Ao mesmo passo que a gente também tem que ter a consciência de que eles são indivíduos. Tudo bem que nessa época ainda era bem pequenininho e tal, então, né, a dependência também acho que traz essa aproximação a mais, né? Mas a consciência de que eles são indivíduos eu falo no sentido de que a gente, né, deve se lembrar que, né, com o passar do tempo vem a independência e a tendência, sei lá, chegou na fase adulta, conseguiu um emprego, né, quer viajar só, quer ter essas experiências, sei lá, é muito comum aqui, né? A pessoa adquire a independência, encontra alguém que acha que pode ser bacana para casar e tal, então, né, a gente tem a consciência de que como a gente não cria, né? Ninguém nasceu para semente. A gente não cria filhos em tese para a gente ficar com eles o tempo todo. A gente tem que ter essa consciência. São indivíduos. Assim como hoje eu estou, por exemplo, aqui longe, né, da minha família de sangue. É natural. Os meus pais também em algum momento fizeram isso, e os pais deles, e assim por diante. E essa questão da individualidade também conta muito para quem quer ter filho nesse sentido. Tem gente que realmente pode sofrer depois com a síndrome do ninho vazio,
né? Tem gente que entra em depressão quando os filhos saem de casa, porque não se prepararam, projetaram a vida ali em torno dos filhos. Esse ponto é muito importante de se considerar, né? Que mais? Que mais? Tá. Questão de sexualidade. Achei importante colocar aqui, mas no final das contas, eu acho que a sexualidade, ela também passa muito pelo crivo do conhecimento da outra pessoa, né? Imagine, por exemplo, que, sei lá, um exemplo assim muito hipotético, infelizmente a gente ouve que infelizmente aconteceu e acontece. Um caso de uma das partes, né? Vamos supor que o menino, o marido no caso, quando ele era criança, adolescente, ele sofreu algum tipo de abuso. Vamos supor, né? O cara sofreu um abuso, o cara começou a se retrair nessa questão de intimidade, tá? E aí no casamento ele, sei lá, fica com certos receios, fica envergonhado, né? A performance na intimidade não é boa. Quer dizer, conhecimento mútuo. Será que ambas as partes estão prontos para conversar sobre isso? Se sentem à vontade, né, para abordar certos assuntos, para falar das dificuldades, né? Sei lá, uma mulher, por exemplo, que sofre com vaginismo, né, uma retração, uma rigidez ali, né, na região da vagina, o que impede de ter um sexo satisfatório. Ou o cara que por alguma razão teve um episódio ali de impotência, sabe? Ou até entrando numa situação normal, né? Mas o que é normal no sexo, né? Em termos de frequência, por exemplo. Um lado acha que, sei lá, uma vez a cada 15 dias é o normal. O outro acha que é 2 vezes por semana. Então, assim, será que há uma compatibilidade? Esse ponto ele é bem complicado, porque falar de sexo por si só já é um tabu. Eu confesso que quando eu li aqui, que eu tinha esquecido que eu tinha escrito isso, né? Quando eu li, ainda pensei, pô, vou falar sobre sexo aqui e tal. Eu não tenho muito problema em falar sobre isso, mas, assim, numa questão pública, né? Um vídeo assim, aí eu gosto mais do tete a tete, conversando com a pessoa pode falar de questões, né? Mais pessoais, sem ninguém estar ali ouvindo, então, por isso também que eu falo de maneira genérica, tá? Mas assim, tem gente que pode correr o risco de estar no casamento com insatisfação sexual. Porque, vamos combinar, sexo é uma coisa muito importante. Em grande parte, o homem casa por causa de sexo. A mulher também, né? Tem essa questão, mas eu não sei como é que se quantifica isso. Mas dizem que homem tem mais desejo que mulher, talvez pela questão da testosterona, tá? Mas existe um desejo, uma necessidade pessoal, né? Então é bom se conversar sobre. Eu lembro que há muitos anos atrás, assim, era uma pessoa só que eu conheci e tal, meio que ano passando. Muito bonita a menina. E, sei lá, fofocas, né? Conversas paralelas, eu tava no grupo lá conversando com algumas pessoas e rolou uma história de que essa menina, ela era possivelmente assexuada, né? Gostava da companhia, olha que interessante, muito bonita, e isso acaba sendo o aperitivo, né, o chamariz, né, para uma questão de intimidade e tal, parte do homem. Mas assim, ela gostava da companhia, queria ter um namorado e tinha um namorado, né? E eles praticavam, né, enfim, tinha essa questão de ver de intimidade, mas dependesse dela, não aconteceria nunca, né? Nunca, nunca mesmo, assim, ou sei lá, uma vez a cada 2 meses, só por causa do cara. E aí, né? O cara de repente encontra uma mulher que até gosta do cara, ama, mas ou pode ser por problema, porque a gente tem que se atentar nisso também. Muitas vezes não é o que, mas por quê. Não é
ah, a pessoa não faz sexo, então é um problema. Não necessariamente. Tem gente que pode viver sem isso, né? E que não se importa muito. Não é o normal, assim, não é o comum, né? Mas tem gente que pode ter essa questão. E aí? Se tem consciência disso, se sabe, é meio. É... Enfim, né? O fato é que eu acho que quando, sei lá, o cara tá namorando com a menina, eu, na qualidade de cristão, não entendo que um casal de namorados deva praticar o sexo, né? É aquela história, sexo depois do casamento. Mas mesmo assim, eu acho que ali no namoro, de repente é uma mão boba, é um aperto a mais, o cara, né, tem aquela pegada na mulher. Eu, eu acho que o cara percebe, né, como é que a mulher se comporta em relação a isso, a menos que a mulher também seja muito enganadora, né? Aí é mais complicado. Tem gente que consegue disfarçar muito bem, mas eu acho que o disfarce é o que eu penso. A minha experiência de vida me permite concluir que o disfarce, a enganação, ela é limitada, né? E o limite muitas vezes está na consciência do outro lado. Muitas vezes a demora para se perceber, né, as falsas intenções do outro lado é a ingenuidade, né, de quem tá perto. Saindo um pouco dessa questão de relacionamento homem-mulher, por exemplo, eu posso dizer que eu conheço pessoas que têm traços assim muito fortes, né, de narcisista. E assim, muita gente que está em volta não tem a mínima noção disso, né? Convive com a pessoa e tal, e sucumbe às coisas que a pessoa faz e é manipulada pela pessoa, né? E a vida segue. No meu caso, né, eu não tinha consciência de muitas dessas coisas. Com o passar do tempo, eu tentei procurar uma melhoria para minha própria vida por questões pessoais, né? Não quero mais ser vítima de narcisista. E aí que tá, a minha ingenuidade foi diminuindo, porque o nível de conhecimento foi aumentando nesse sentido. Então, assim, no meu caso, isso já, assim, ainda sou manipulado, eu sei disso, tem pessoas que conseguem ainda me manipular e eu tenho consciência, mas não se compara mais a antes, né? Como era antes. Algumas coisas mudaram nesse sentido. Agora a questão é, até que ponto as pessoas estão abertas a querer mudar, né? Esse ponto, esse ponto é muito importante, tá bom? Antes de terminar, né, as coisas que eu tinha para falar, acho que era basicamente isso. Eu, como eu disse, eu tava com a ideia de repente fazer aqui 10 episódios, um sobre finanças, um sobre sexualidade, um sobre intimidade, amizades, mas eu não acho que seria uma coisa muito bacana isso, não, né? Eu acho que com esses 2 episódios eu fechei mais ou menos o esqueleto, né, daquilo que eu entendo baseado na minha própria vida, que é importante para um relacionamento bacana, um relacionamento funcionar. Mas eu acredito que já terminado esse ponto, eu já vou ter condições aí de repente falar de maneira solta outros assuntos que eu acho pertinentes e tal, né? Ah, é isso. Eu acho que se eu falar muito mais aqui, eu vou estar meio que, como se fala, né, enchendo linguiça. Eu queria falar sobre um ponto, né, que é a questão da interação do homem casado, né, no mundo masculinista, né, na machosfera. Mas eu acho que esse é um assunto que eu posso fazer um vídeo separado. Tem outros assuntos relacionados a isso que eu gostaria de falar também. Então a gente deixa aí para um outro episódio. Então é isso. Muito obrigado por até aqui terem estado. Muita paz aí, tá bom? Que Deus abençoe. Se tiverem dúvida, quiserem falar alguma coisa, e-mail, comentário, tá aí na descrição. É isso aí. Até a próxima. Paz.